Eu vou te falar, a única ideia que eu tive pra começar esse vídeo foi uma referência fora de contexto de Gravity Falls. Se você não assistiu Gravity Falls, repense o que você deixou de assistir. A referência é material original ou adaptação? Material original ou adaptação? Material original ou adaptação? Camisa de onça, camisa de pantera, camisa de onça, camisa de pantera, camisa de onça ou de pantera. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, que é adaptação versus o seu material original. Essa discussão ainda vale a pena? Eu vou te falar que a ideia desse vídeo me fez relembrar de umas coisas bem engraçadas até. Eu lembro que em 2012, 2013, teve aquela grande alta de adaptações para filmes de materiais originais, como foi o caso do Jogos Vorazes e do Percy Jackson. E teve uma alta muito grande tanto para o pessoal que queria consumir os livros depois de assistir o filme, e quanto do pessoal que já consumia os livros, não é? E eu lembro que quando eu comecei a ler o Percy Jackson, eu tinha um amigo que sentava atrás de mim, que era o Gustavo, que ele já sabia de tudo. Ele já tinha lido todos os livros, já sabia de tudo que acontecia. E aí eu comecei a ler e ele falou, meu, não assista o filme. Aí eu falei, tá bom. Terminei o livro, aí tava passando o filme na televisão, eu falei, vou assistir. Eu assisti 15 minutos e não consegui, porque todo mundo sabe que a adaptação dos filmes do Percy Jackson são muito ruins. São muito ruins. E aí, eu lembro que também tinha a adaptação dos Jogos Vorazes, que eu gostei do primeiro filme, eu acho o segundo melhor até hoje, mas eu lembro que me convenceu a querer consumir o seu material original. E de novo, o livro conseguiu me convencer bem mais do que a sua adaptação, mas o Gustavo falou também pra mim, meu, o Em Chamas, que era o segundo, é muito bom e é tal e qual o livro. Eu fiquei, tudo bem. Aí eu peguei, até hoje não li do segundo livro pra frente, o Percy Jackson também só li o primeiro e não li mais, por preguiça mesmo. E aí, até hoje, a gente vê que tem aquela coisa, ai, o livro é melhor, o mangá é melhor. Qualquer meio que você vai pegar uma coisa que foi adaptada, sempre vai ter uma galera que vai falar, o material original é melhor, que o filme é ruim, a série é ruim. E aquele negócio, gente, é tudo tão ruim assim? Então, eu trouxe esse vídeo para discutir sobre isso. Eu trouxe vários exemplos, infelizmente vão ter alguns spoilers, porém eu vou deixar na timeline aqui embaixo a marcação de quando começa e quando termina certo assunto. Se você não assistiu, não leu, você pode pular e ir para um próximo exemplo, porque aquele negócio, eu não posso pegar e falar de adaptação sem comentar coisa que foi tirada ou foi colocada. Tudo bem? Então vamos lá. Eu dividi em alguns tópicos para ficar mais fácil o entendimento do que eu quero falar em coisas de adaptação. Então o primeiro quadro que eu quero falar é da adaptação quadro a quadro. O que é adaptação quadro a quadro na minha organização aqui? Aquela adaptação que você tem do jeito que está no seu material original que foi transcrito para sua adaptação. E nesse caso eu vou falar sobre o Piada Mortal do Alan Moore, a animação da DC, e a trilogia do Senhor dos Anéis, que são considerados aí, pelo menos para mim, o melhor exemplo para esse caso. Então vamos lá. O Senhor dos Anéis, por exemplo, eu sei que deve ter muita gente que assistiu, não gostou, ou teve gente que assistiu e achou muito cansativo, e aí já começa uma coisa. Por quê? O Senhor dos Anéis, ele é considerado por ser uma das melhores adaptações, se não a melhor adaptação. Eu perguntei para um outro amigo meu que se chama Pedro também, e ele falou, cara, para mim, a adaptação do Senhor dos Anéis é a melhor adaptação cinematográfica que tem até hoje. E tanto é que os filmes ganharam muitos Oscars, muitas premiações, e é considerado até hoje um marco cinematográfico. E aquele negócio, pô, ainda mais se você pegando a linguagem do Tolkien, que é bem complicada, é bem difícil, para quem começou a ler sabe que é difícil seguir a linguagem dele. Se você vai transcrever quadro a quadro, pela linguagem que está no livro, o negócio vai ficar devagar, porque a linguagem dele é mais lenta, ele quer dar uma imersão de mundo. Então, quando vai pro filme, acaba que fica devagar. Eu sei, O Senhor dos Anéis parece que é um filme que não anda, ele parece que ele fica muito tempo parado. Você fica assim, já vi meia hora de filme, quando você vai ver parece que só foram 15 minutos. Então, o que acontece? Ué, mas é cansativo, mas é ruim? Ué, mas é uma adaptação quadro a quadro do que aconteceu, então é uma adaptação ruim? Não é, porque é aquele negócio, se tá quadro a quadro, o pessoal diz, não, mas que faltou tal coisa, que não colocou tal coisa, ué. Então nesse caso você tem quadro a quadro praticamente. Tiveram que dar uma filtrada e ainda mais as versões estendidas dos filmes que negócio é mais comprido ainda. O próprio Retorno do Rei são 4 horas de filme. Então, de novo, é uma adaptação ruim porque é cansativo. O Peter Jackson colocou tudo o que ele tinha pros filmes. Então não é uma adaptação ruim. Outro exemplo também que eu acho muito pertinente nesse quadro é o Piada Mortal. Eu acho que o Piada Mortal, além de ser uma das HQs mais marcantes da história, eu lembro que em 2016, quando anunciaram que ia ter essa animação, primeiro ia pro home video, só pra DVD e Blu-ray. Mas aí, pelo alarde de ser uma obra tão marcante, os caras colocaram pro cinema. E aí aquele negócio, eu vejo até hoje, muita gente não gosta da adaptação do Piada Mortal.
mortal. Só que eu olhei, desde a primeira vez que eu assisti, eu falei, mas por que não gostaram? Quadro a quadro. Eles têm uma parte inicial, que é da Batgirl, pra contar a história, pra dar um peso emocional pra segunda parte, porque não é todo mundo que lê quadrinho. E a partir do momento que eles começam a contar do Piada Mortal, é quadro por quadro. Por que isso é ruim? Tá lá, quadro por quadro. Por que será? Outro tópico também agora é a adaptação de linguagem. Um exemplo claro que eu posso dar é a franquia Harry Potter e agora os 2 filmes do Animais Fantásticos. São escritos pela mesma pessoa, pela J.K. Rowling. Harry Potter, o pessoal adora os filmes, tem uma crítica principalmente pro 6º filme, mas no geral os fãs gostam bastante das adaptações. E o Animais Fantásticos, eu vejo muita gente que não gosta, principalmente, não sei se é principalmente do primeiro ou do segundo, porque o primeiro filme eu vejo muita gente falando, é um filme que não tem revelamento de emoção, você não fica nem triste nem feliz, parece que você fica parado de emoção o filme inteiro. E o Animais Fantásticos 2, eu vi que muita gente reclamou que a J.K. Rowling não sabe escrever roteiro pra filme, ela sabe escrever livro. Então ela termina uma cena como se fosse um capítulo de livro. Mas de novo, se é a mesma pessoa que escreveu, beleza que é um outro universo, mas se a mesma criadora chegou, escreveu 7 livros que vendem muito até hoje, e escreveu o roteiro de 2 filmes, por que os filmes funcionaram e os Animais Fantásticos não funcionaram? Outro tópico é a adaptação de resumo. Todo mundo que já estudou sabe muito bem que chega uma hora a partir do 6º, 7º ano que você tem que fazer resumo de livro. E é o inferno. Porque ou você lê o livro, ou você copia de alguém, ou você pega resumo na internet. Então você tem que fazer um resumo daquele livro. O foco da atividade é você entender o que você leu e fazer um resumo prático do que você entendeu. E entregar. E eu acho que o maior exemplo pra mim dessa adaptação de resumo, pelo menos pra mim que funcionou, foi Koe no Katachi. Eu acho que o mangá tem 7 volumes. É muito material. E eu lembro quando eu vi o filme e fui pegar pra ler o mangá, eu falei, eu vou ter 7 mangás pra ler. Então vai ter muita coisa a mais, porque é um filme de 2 horas e 10, então é muito material pra ler. E vou te falar, eu acho que o mangá, ele funciona na linguagem dele, e a adaptação na dela. Por quê? O mangá, ele tem muito conteúdo. O filme, ele dá uma esmiuçada muito boa no contexto do que o mangá quer dizer. E a jornada do Ishida. Então a partir do momento que você pega e filtra o que você mais precisa, o que isso tá errado? Eu digo pelo próprio exemplo. No mangá, existe uma parte que eles vão fazer um filme para um projeto escolar, e tem muitas outras coisas que eles vão pegando e acrescentando que não é ruim, mas aquele negócio, eu acho que perde um pouco do foco da história. Acaba que fica muita coisa, e o principal, que é a jornada de redenção do Ishida com a Nishimiya, acaba que fica muito em segundo plano. Sendo que no filme você vê nitidamente que o foco dos caras para fazer a adaptação foi essa parte da redenção do Ishida. Então, de novo, se a partir do momento que o mangá tem muita coisa a mais e eles filtraram a principal ideia, é uma adaptação ruim também. Outro tópico é a adaptação total. Aquela adaptação que os caras mudaram praticamente tudo. Que foi o Gnome e Julieta e aquela bosta daquela adaptação do Death Note da Netflix. Eu acho que o Gnome e Julieta pega a obra clássica do William Shakespeare, que é Romeu e Julieta, dá uma linguagem nova pra época, que era de 2009, mais ou menos o filme, conta a história básica no que precisava e saiu aí uma animação super bacana, super divertida. Então, você mudar muita coisa é ruim também? Pode ser. O próprio caso do Death Note. Death Note, os caras mudaram inúmeras coisas e só mantiveram o nome dos personagens, o caderno, e é isso. Só que, de novo, o que no Gnome e Julieta funcionou, sendo que é uma obra clássica, um livro desse tamanho, e o Death Note não funcionou? Outro tópico também que dá muita briga, que eu sei que eu vejo muita gente xingando até as horas, é a adaptação de HQ. O próprio caso do Watchmen e o próprio caso do Guerra Civil. O Watchmen, por exemplo, eu adoro o filme. Eu acho uma baita de uma obra, um dos meus filmes favoritos. E muita gente fala que não é legal. É aquela famosa metade, tem a metade que ama e a metade que odeia. O Zack Snyder filtrou até um certo ponto da história e colocou, que era o plano dos Ozymandias. Mas foi tão ruim assim? A gente tem o Rorschach, a gente tem uma explicação, a gente tem uma imersão de mundo na época da Guerra Fria. Isso é uma adaptação ruim. E o próprio caso do Guerra Civil, a HQ, e a adaptação que eles fizeram pro cinema. É só você pegar. O Guerra Civil, tirando o fato que tem uma porrada de gente, pô, você tem os X-Men, você tem o Quarteto Fantástico, você tem um monte de gente. E no Guerra Civil você tem praticamente ninguém, se você for comparar com a HQ. Mas eu acho que funciona bem mais na adaptação a partir do momento que você não toma nenhum lado. A HQ do Guerra Civil toma totalmente o lado do Capitão América e coloca o Tony Stark como um vilão. Eu não gosto do Homem de Ferro, mas eu não acho que seja motivo para retratar o cara como vilão do começo ao fim. Já na adaptação você tem nitidamente 2 lados muito bem formados, com argumentos muito sólidos,
sentidos, e aquele negócio fica de acordo com você, pra quem você vai torcer, quem você acha que tá certo ou tá errado. Então, de novo, uma adaptação de gibi ou HQ vai ser sempre ruim. Outra adaptação também que é muito comum é a adaptação de Rumo. E o melhor exemplo que eu posso usar isso, aproveitando aí o gancho que lançou o trailer do filme novo, foi a própria Violet Evergarden. Eu acho que a Violet, ela tem uma linguagem muito sólida na adaptação dela, e ela consegue usar muito bem essa adaptação. Pro pessoal que não sabe, naquela cena do trem, na altura do 12º, 13º episódio, ela encontraria o Major vivo lá, só que a Kyoto quis adaptar e colocar para render um filme, que é o filme que vai lançar, inclusive. Se você não soubesse disso, você acharia a adaptação ruim? É o próprio caso. Existe um capítulo na Light Novel que deixa um leve questionamento se a Violet seria uma semideusa, por conta daquele negócio dela ser super forte na guerra, tudo mais. E eu olhei e fiquei, se eles tivessem adaptado isso, eu teria odiado. Olha o rumo que a Kyoto Animation criou pra Violet, essa adaptação. Ela aprendendo as emoções humanas, aprendendo com as pessoas e as pessoas aprendendo com ela, e pra agora, em setembro, a gente vai ter o filme dela e aquele negócio. Vai se fechar o arco. Então, uma coisa aconteceu muito tempo depois da outra, se você for ver em relação ao que tá acontecendo na história. É uma adaptação ruim? お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス。バイオレット・エヴァーガーデンです。 Pedro, você colocou um monte de pergunta e não respondeu nada até agora. Simples. Porque toda regra tem a sua exceção. Não são todas as suas adaptações que vão ser ruins, e existem obras que as suas adaptações vão funcionar bem melhor. De novo, pra mim, uma adaptação que funciona muito bem, acho que funciona muito melhor do que o seu material original, é o Koe no Katachi. Não estou falando que o mangá seja ruim, mas eu acho que na sua adaptação, no seu foco de linguagem, no seu foco de história, funciona bem melhor que o mangá. O próprio Elfen Lied, por exemplo, é um outro caso que os caras tiveram que adaptar até a metade. Cancelaram a adaptação. Quem vai assistir o anime e depois vai ler o mangá, eu terminei de ler faz pouco tempo. E eu vi que eu fiquei, falta muita coisa. E o último episódio eu acho que é o principal problema, se você for ver, porque ele é muito corrido. Só que eu fui descobrir que o último episódio foi corrido porque eles quiseram dar um final pro negócio. E aí eu fiquei, pelo menos eles deram um finalzinho fechado pra gente. Não é igual outras séries ou próprios animes por aí que deixam um gancho pra próxima temporada, sabendo que vai ser cancelado. Ah, vamos torcer. Se o pessoal fizer uma repercussão bacana, a gente volta. E eu acho que a partir do momento que o Elfen tem aquela abertura maravilhosa, tem aquela trilha sonora maravilhosa, eu já acho que o Elfen funciona muito mais como obra completa, só com a trilha sonora, sabe? E outra, se fossem adaptar a segunda temporada do Elfen de acordo com o final do mangá, a segunda temporada ia ser um lixo. Não ia render coisa. Eles só iam martelar mais cena impactante. Que ia acrescentar alguma coisa? Quem leu o mangá, sabe? Ia acrescentar alguma coisa? Eu acho que sim. Terminar do jeito que terminou não foi um dos melhores jeitos, mas se você fosse adaptar todo o resto do mangá, seria tão pertinente assim? Então, de novo, a partir do momento que toda regra tem a sua exceção, você não pode generalizar, e a partir do momento que você não pode generalizar, não vai se aplicar a tudo. Então aquele negócio, você tá querendo então passar a mão na cabeça do pessoal que faz adaptação ruim? Não. O que eu acho é o seguinte, uma adaptação tem que ser um aprendizado tanto do que você acertou quanto do que você errou. Você pode ver pelo simples exemplo do Sonic que teve há pouco tempo atrás. O Sonic é um dos poucos, se não acho que o único jogo que o pessoal considera uma adaptação bacana de acordo com o que foi apresentado na sua adaptação do que com o seu material original. Então é aquela coisa, eu não tô querendo passar a mão na cabeça de adaptação ruim. Eu acho que uma adaptação, assim como todo o conteúdo, é uma visão artística, uma visão monetária do pessoal que quer ganhar dinheiro em cima disso, e depende muito do profissional, dos recursos que você tem, como você vai aplicar isso. Então são muitos fatores. A gente, como público, acha, não, é só ler o capítulo lá, é só ler o mangá e tá de boa, sabe? Dá pra adaptar de boa. É bem isso? Volta na sua época de escola quando você tinha que fazer resumo de livro de escola. É tão fácil assim? Tinha atividades que você podia tirar até um 10, ao passo que tinha atividades que tiravam um 6,5 ou uma nota vermelha. Então é fácil assim? Livro de escola, a gente está apresentando a adaptação, nosso resumo para uma pessoa só, que é o professor. E o pessoal que tem que fazer isso para um monte de gente. E de novo, o ser humano não tem opinião igual. Então o que para mim pode ser bom, pro meu pai pode ser mais ou menos, para minha irmã pode ser ruim, para você pode ser péssimo e para sua mãe pode ser excelente. E como é que você vai agradar todo mundo? Eu não gosto de Vingadores Ultimato. Mas o que é a minha opinião comparada com vários outros até hoje que amam o filme? É difícil?
Uma adaptação não é o que você acha que é só pegar, ler um capítulo e vambora. Existe todo um processo por trás disso. E infelizmente, dependendo do estúdio, ou dependendo da empresa, ou dependendo do profissional, ou a pessoa vai querer realmente tentar dar o sangue pra fazer uma adaptação, ou só vai visualizar isso aqui, ó. Só vai querer isso aqui. Então não é tão simples assim. Eu acho que sim, nós como público devemos exigir um pouco sim de esforço dos profissionais, questionar, falar que isso não funcionou, isso funcionou, porque nós temos sim uma grande importância no rumo de várias produções. Só que nós como público também nós não sabemos o que nós queremos. Você quer um exemplo melhor que todos? Game of Thrones. Até a 4ª temporada, que eles tinham todos os livros para mexer, é considerado excelente. A 5ª começa a adaptação pela HBO. E as outras? Ai, mas eles sabiam que não tinham os livros. Tudo bem, mas a 5ª eles erraram algumas coisas, mas eles tomaram o rumo deles. E a última temporada de Game of Thrones? Que todo mundo fala, ai, que é um lixo, que foi horrível. Sabe o que tem na última temporada de Game of Thrones? Todos os fanservices que os fãs pediram. Por isso que não funcionou. E os coitados, entre aspas, que fizeram isso, estão marcados. Não vão voltar pra fazer alguma coisa, pelo menos com a HBO, tão cedo. E o pessoal, nossa, mereceram. Que estragaram a série. Foram eles que estragaram a série? Sozinhos? Ou você também tem uma parcela de culpa nisso por ter pedido, ai, que eu queria que a Daenerys fosse tal coisa, que eu queria que o Jon Snow fosse tal coisa. O próprio Martin falou que já vai ter um final completamente diferente dos livros do que foi pra série. E o Martin não escuta o que os fãs querem assim. Ele faz o que ele tem que fazer. Então, de novo, a culpa é sempre só do pessoal. Um exemplo, também uma crítica da gente que funcionou, foi o próprio Sonic, de novo. Eu não assisti o filme, mas você pode ver que pelo primeiro trailer e pelo que foi lançado, olha a diferença. Fim, é eu dizendo o seguinte, para de criticar o outro porque ele gostou da adaptação ou porque ele achou a adaptação mais interessante do que o seu material original. Cada obra vai funcionar para um diferente. O meu pai não lê gibi, o meu pai não lê mangá, o meu pai não lê livro, e um monte de adaptação que fizeram que eu fui pegar pra ler material original, que eu contei pra ele, ele falou assim, ah, legal, mas ainda bem que é uma adaptação que eu não teria saco. E não é só meu pai que não tem saco. Muitas outras pessoas não vão ter saco. Eu mesmo vejo um monte de anime. Você acha mesmo que eu vou pegar, ler todo o mangá de todos os animes que eu for assistir? Eu tô fora. Eu não tenho paciência. O máximo que eu vou pegar são as obras que mais me marcaram, que eu vou pegar pra ler. Quando Katachi no Hana, esse sim eu vou querer ver. Mas eu já vi mais de 50 animes. Eu não tenho grana pra bancar tudo isso. E não tenho nem saco. E aquela coisa, se a partir do momento que você pega e a adaptação conquistou um fã e fez o fã querer comprar o material original e gostou do material original, o pessoal tá ganhando dinheiro de qualquer jeito. E quem tá gastando é você, eu. E não é errado. Porque afinal, eu já tinha assistido o anime da Nohana, é uma adaptação maravilhosa. Mas eu queria ler o material original. Eu tô errado em querer consumir a adaptação, depois ler o material original e achar os dois muito bons, ou achar a adaptação melhor que o seu material original? É aquele famoso caso. Opinião, cada um tem. Eu não posso obrigar você a achar o que eu acho. E vice-versa. E de novo, a partir do momento que o ser humano tem uma opinião diferente, que ele acha que uma coisa que você acha que é ruim, ele acha que é bom, como é que você vai dar um veredito para falar que o material original é melhor e a adaptação é ruim? Ah, Pedro, mas toda regra tem a sua exceção. É isso que muita gente não vê. A partir do momento que toda regra tem a sua exceção e que as obras conquistam fãs nas suas respectivas linguagens, qual o problema disso? Pensa um pouco sobre isso. Uma página que você segue de filme, série, anime, que a pessoa falou, nossa, adorei a adaptação. Olha quantos comentários tem. Ai, lê o material original, lê isso, faz aquilo.
Precisa disso? Precisa disso? De novo. A partir do momento que a obra chegou ao seu telespectador e a obra tocou, chegou a essa pessoa e ela gostou, o propósito dela, a visão do Criador, é o que ele precisa.